Mais um Pode Zé começando. Você que está nos assistindo, já ligou aí direto na gente. Se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse podcast. Vai ter muita informação, vai ter muita coisa boa aí, justamente porque nós vamos falar de um imperador Nabucodonosor, que ele era o top, o líder mundial, ganhava todas as guerras. E mal ele sabia que não era ele que estava ganhando, e sim Deus que estava abençoando, e ele estava esquecendo desse fato aí. Então, vou apresentar aqui a minha amiga Rafaela, que ela é pedagoga, professora de etiqueta. É verdade, Zé. Empresarial, profissional. Olha só, ela é table decor. Isso mesmo. E personal welcome. Você que está precisando receber alguém em casa, recepções minimalistas, e você tem dificuldade, né? Aqui tá a profissional que vai te ajudar, tá? E se você tá precisando de dicas de como organizar a sua mesa da melhor maneira possível, né? Para você não receber outras pessoas, mas receber a sua família, né? Fazendo esse momento um momento muito especial no seu lar, também eu posso te ajudar. Olha, pessoal, no final desse podcast a gente vai passar o Instagram dela, que é para você aprender tudo isso com ela. E estamos aqui também com um convidado especial, o pastor Carlos Augusto, que é do distrito de São Brás, né? São Brás. Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso mesmo. Pastor, se apresente, fale aí o que é de quanto tempo de ministério, né? E outro detalhe importante, hein? Ele já foi empresário e empreendedor, então a gente vai juntar as duas coisas, né? A palavra de Deus com o empreendedorismo. Muito bem, eu quero externar minha gratidão de poder estar aqui com você, viu, Zé? Aqui com a professora Rafa, que já é amiga nossa já há muito tempo também. E esse momento aqui é oportuno, né, para a gente poder falar, dialogar e assim levar crescimento para os amigos que estão também ao nosso lado aqui, que estão acompanhando nesse momento. Mas você perguntou, eu sou pastor, já estou há 9 anos no ministério, né? Eu me formei em 2015 pela 3ª turma da FAAMA, comecei meu ministério em Tomé Açu em 2016, trabalhei 3 anos em Tomé Açu, saí de Tomé Açu, vim para Belém, fiquei no distrito do Marco II, que é vizinho do distrito de São Brás. Passei 5 anos no Marco II e agora estou no distrito de São Brás, estou apenas 5 meses, acho que 4 meses agora no distrito. Pastor, o senhor não quer mandar um abraço para esse povo que foi, para suas ovelhinhas, né? Que foram acompanhadas e as atuais. Agora é o momento, né, Zé? Mas antes das ovelhinhas, tem outras ovelhinhas lá em casa, né? Que é a esposa, minha esposa, a Cárita, né? Meu filho Caleb, meu filho Jefferson, minha mãe, José, eu não posso deixar de mandar um abraço para ela, para minha mãe, para minha sogra Oscarina, né, também, e para todas as minhas ovelhas, né, desde o Tomé Açu, Marco II e agora São Brás, né, que com certeza estão agora nos assistindo. Olha que legal. Olha, pessoal, então, Rafa, vamos começar, que hoje o estudo vai ser o nosso querido personagem, né? Daniel. Livro de Daniel. Fantástico. Não, muito Zé. aprendizado. Pessoal, olha, já dei o like, faça sua inscrição no canal, compartilhe, ainda dá tempo, compartilhe agora, vá lá, compartilhe com seus amigos aí, com seus familiares, com seu grupo do WhatsApp, da empresa, do futebol. Eles vão agradecer a cada um de vocês que fizeram isso aí. Rafa, vamos começar? Não, Zé, vamos começar, mas a gente precisa, antes de entrar no Daniel, a gente precisa falar do Carlos. Carlos, agora vamos falar primeiro o Carlos, depois do pastor, né? Carlos, como foi que o empreendedorismo entrou na sua vida? Então, uma boa pergunta, né? Eu acho que desde cedo, muito cedo mesmo, eu era um menino ainda de 7 anos, eu brincava peteca lá na Cidade Nova com meus amigos, eu ganhava a peteca dos colegas e aquelas petecas eu juntava para vender para eles. Então eu ganhava a peteca e vendia a peteca depois. Então Olha aquilo aí. foi crescendo na minha vida, né? E o meu avô por parte de pai, lá em Bragança,
nós tínhamos um sítio muito grande, e nesse sítio dava muito bacuri. Vocês conhecem aquela fruta muito boa, Sim. bacuri, açaí, caríssima, né? Nossa. E a época que eu ia para lá de férias, eu ajudava meu avô na venda, na distribuição do produto, né, na cidade. Só que com isso eu tinha meus clientes. Apesar de ser pequeno, aí meu avô disse, não, tu leva isso aqui para vender também. E nos meus 10, 12 anos, eu colocava num paneiro, junto com meu avô, a gente subia num caminhão que tinha lá, que chamavam de pau de arara, e eu ajudava ele. E eu chegava lá na cidade e já tinha um cliente certo. Disse, ó, tá aqui, eu já vim trazer sua manga e o bacuri. E eu entregava e aquele dinheiro ficava pra gente. Então, nas minhas férias é o tempo que eu andava com vovô, né? Com vovô e tinha dinheiro no bolso. Olha, Zé. Então, isso foi criando em mim esse espírito de empreendedorismo. E quando meu pai também, além de ser funcionário público federal, né? Ele tinha também, vendia carro. Então, naquela época não tinha a fiscalização tão rigorosa, eu ajudava meu pai a levar um carro aqui e ali para poder ajudar na venda do veículo. Então, eu fui criando a habilidade com a questão também do veículo, ou seja, Nossa. a questão do compra e venda fez parte também da nossa jornada. Da infância, Nossa, né? E isso ficou muito forte, né? E quando eu completei 19 anos, eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada na empresa Brasfone. Eu fiquei ali 9 meses, mas durante os 9 meses eu consegui juntar um valor, apesar de ganhar um salário mínimo, mas eu sempre fui uma pessoa muito econômica, consegui guardar. E quando eu saí de 9 meses, fui colocar meu próprio negocinho lá. Comprei farinha, banana, ovo, carvão, e fui colocando ali para poder vender em casa. E aquele negócio foi crescendo. E deu certo. E aí, de repente, eu já tinha crescido e fui comprando caixa de cerveja. Naquela época, eu não conhecia nada ainda da Bíblia, né? E comprei bebida, né? Cerveja, Sim. E fui vendendo. E o negócio cresceu. Nossa. E aí, foi surpreendente, porque rápido, né? E assim, muito jovem. Muito porque jovem. Geralmente, né, Zé, o jovem, ele pega o dinheirinho e já gasta, né? Olha, compra roupa. Eu vou falar uma coisa logo para você. Fala. É o seguinte, a gente já vê que o empreendedor, desde pequeno, ele já era bom de peteca. Para quem não sabe o que é peteca, aquela bolinha de gude, isso mesmo, que a gente fazia um triângulo lá, isso. Cada um casava 5 petecas lá e ia lá pro Marinha, lá jogava. Quem conseguisse fazer mais pontos já ganhava e ia saindo o perdedor, ficava só 2 para disputar. O que ganhava já levava tudo. E ele já vendia, ele juntava lata, enchia latinha, olha, o pessoal para ele saber que ele era bom de peteca, né? Isso mesmo, né? Então, já levava. Com relação a ajudar o avô nas férias, né? É muito bacana, mas isso é naquele tempo. Pastor, hoje em dia as pessoas não querem mais esse tipo de responsabilidade. As crianças hoje é tudo celular. Os adolescentes é tudo celular. Não tem mais essa situação. Eu vejo até, inclusive, alguns empresários que eles dizem, não, se ele quiser comprar algo, ele tem a mesada dele, ele vai comprar com a mesada dele. Se ele quiser fazer isso, então é bom que tem uns que eles têm essa sabedoria de dizer, não, eu sou rico, mas você vai ter que batalhar para alcançar aquilo. Então, esse pai que eu acho legal, porque ele faz uma correção logo nisso, porque senão cria aquele menino, como é que eu digo assim? Aquele menino mimado. E quando se torna um adulto, pode ser um adulto frustrado. Exatamente. Porque Zé, ele teve tudo na mão. Com muita facilidade. O pai dava tudo. Então, meu irmão, quando dá errado na vida adulta, ele vai ficar frustrado na vida. Quer ver uma coisa? Hoje no almoço, falando com meu filho, eu disse para ele, você quando completar 16 anos, eu vou te colocar, até eu usei a palavra, na santa colportagem. Para quem não sabe o que é a colportagem, vou falar aqui para os amigos, é a divulgação dos nossos materiais impressos, os livros da nossa igreja, que fala sobre saúde, fala sobre religião e muitas outras coisas. Sobre empreendedorismo. Eu disse, vou lhe colocar. Ah, mas eu não tenho... Só vai ver se tem jeito não quando você estiver lá. Então, eu aprendi. Ah, mas você já nasceu com esse jeito. Não, meu amigo, mas você pode adquirir a coisa desde que adquirir. Então, eu já estava dizendo para ele, você vai. Entendeu? Inclusive, ele ganha toda mês a mesada, só que certas coisas eu não compro. Se ele quiser, ele compra da mesada que ele tem. Exatamente. Então, isso é muito legal, essa educação, né, já dentro de casa, né, essa educação financeira. É muito legal, inclusive na igreja nossa tem
ela até escreveu um livro, né, sobre Blá e família. Ela fala muito sobre essas coisas. Darley, muito legal. Darley então Jobs. tem muito conteúdo aí, pessoal, para vocês assistirem no canal 54.1 aqui em Belém. Mas e tem uma coisa, às vezes, quando o empresário ele conquista algo que sempre é com muito esforço, né? O início, todo empresa você vai ver. Quando ele não herda algo, sempre foi com muito custo e ele alcançou aquele patamar. Se um filho, em algum momento, não participou dessa caminhada, desse esforço, dessa dedicação, quando ele herdar, agora, de mãos beijadas, aquilo tudo, será que ele vai conseguir manter? Geralmente é o que a gente vê, né? As empresas vão por água abaixo porque não sei como é que eu vou administrar, eu quero tudo e tem que ter esse olhar econômico. Não, vamos economizar bem aqui porque a gente tem que fazer esse investimento. E a pessoa ganhou, né? E é justamente por isso que nós escolhemos o tema hoje, né? O nosso personagem principal, Isso mesmo. Daniel e seus amigos, que eram jovens também, que foram levados como escravos, né? Para a Babilônia. Eram nobres. De nobres, eles eram príncipes, né? Eles eram destacados ali quando chegou em Babilônia, Nabucodonosor pediu para escolher os melhores para ficar ali no seu palácio. E olharam para Daniel e os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, né? Esse era o nome hebraico. Depois eles receberam o nome babilônico, mas né? foram pessoas de destaque, né? E o interessante é que eles tinham uma alimentação, né, do palácio. Inclusive, o Nabucodonosor mandou servir o que tinha de melhor para esses meninos escolhidos, assim, porque eles escolheram as pessoas mais inteligentes, mais bonitas, que tinham um corpo todo saudável. Eles iam passar por um treinamento, né? Para servirem ao rei, para atuarem. E aí que me chama a atenção, pastor, é que os 4 amigos não se deixaram envolver com essa alimentação onde tinha tudo do bom e do melhor. Tudo de bom e do melhor, inclusive o vinho. Conte-nos pra gente como foi essa situação onde Daniel e seus amigos negaram isso. Como foi que aconteceu? Imagina você estar num lugar distante, longe dos parentes, longe dos amigos, você numa terra longínqua, né? E naquela época, Babilônia era a cidade mais importante do mundo, a riqueza se centralizava em Babilônia. E eles estavam ali no palácio do rei. E como escravo, né? E como escravo. Você sabe que escravo não tem liberdade, né? Escravo não é o último a falar, como você diz, o primeiro a apanhar. Mas o que me chama a atenção, quando a Bíblia vai narrando, é que quando serviram, eles perceberam que eles foram educados e tiveram dentro de si o que nós chamamos de princípio. E princípio, quando é ensinado, compreendido e quando se vivencia na prática... Dentro de casa... Não tem jeito, amigo, você leva isso para o resto da vida. Eles olharam e perceberam que ali não tinha comida que era saudável para a vida dele. E isso, com certeza, iria prejudicar fisicamente, iria prejudicar a mente e ainda ia atrapalhar a comunhão com Deus. Porque, queira ou não, a alimentação, ela faz parte da nossa educação, até da nossa religião. Se a pessoa dizer que não faz parte, está enganando, porque realmente ela está inserida intrinsecamente na nossa jornada. E o que me chama a atenção é em Daniel 1:8, que diz que Daniel decidiu firmemente, a Bíblia diz, Daniel 1:8 diz que decidiu firmemente a não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ou seja, não só Daniel, mas todos os seus amigos. Eu vejo aqui, amigo Zé, professora Rafa, o ponto de partida, posso dizer assim, um momento crucial para que a vida deles ali em Babilônia fosse uma vida bem-sucedida, porque eles decidiram permanecer ao lado de Deus. Eles estavam longe de tudo. Ele podia dizer assim, bora começar um pouquinho aqui, ali. Só dessa vez, Só dessa vez. Bora experimentar. Só um pouquinho. Não seja tão radical assim, Daniel. Não, bora começar um pouquinho. Mas ele falou, gente, ele olhou e disse assim, pode nos servir aqui só com legumes. Ele olhou, sabe para onde? Para o princípio. Lá no capítulo 1 do Gênesis, lá no versos 29, que Deus deu a erva, deu a semente
para a gente se alimentar, para o ser humano se alimentar. Então, eles colocaram ali o princípio vivo e ativo na vida deles. Água, não vinho, né? E aí você vai perceber que a narração do capítulo 1 mostra que eles chegaram a ter uma melhor posição fisicamente. E até intelectualmente, Zé, eles foram melhores. Então quer dizer que eles fizeram até um desafio, né? Com o gerente lá da casa, lá do palácio, né? O encarregado, o mordomo ali, né? O mordomo que eles eram obrigados a comer aquilo que era servido. E a vida do mordomo estaria em jogo. Porque se eles ficassem fracos... Desse errado, né? Ficasse fraco e olhasse a fisionomia abatida, ele queria saber, mas por quê? O que foi que aconteceu? Desobedeceram a minha ordem? Então, a vida daquele homem estava em jogo. Mas ele decidiu. Na verdade, eu vejo assim, é o esforço humano com o auxílio divino. Eles decidiram, mesmo longe de todo mundo, mas eles estavam longe dos pais da família, mas bem perto de Deus. Isso foi determinante. Pessoal, o primeiro insight aqui para você que é empresário, que está nos assistindo, né? Por isso que eu digo, compartilhe esse vídeo aí, compartilhe essa página aí desse podcast para todos os seus amigos aí, porque olha só, o primeiro insight eu vou já falar agora aqui que eu aprendi nesse momento com o nosso conteúdo de hoje, que é o Daniel, né? Então vamos lá. Ele teve a melhor comida no palácio, ele sendo escravo, ele não tinha jeito nenhum, nem opção nenhuma, ele tinha que comer aquilo. Mas ele chamou o mordomo, que era o encarregado, e disse para que ele não se contaminasse, ele não queria tomar vinho e nem comer daquela iguaria, até porque era tudo oferecido aos deuses, né? E tinha comida que não era apropriada, de acordo com Levítico. Né? Talvez muito gordurosa, né? A gordura, peixe, alimentos que é considerado pela Bíblia como imundo, estava ali naquela mesa. Tá, então, pessoal, veja bem, ó. O princípio, eles levaram, mesmo eles sendo levados como escravo, mas eles não esqueceram dos princípios que eles aprenderam com os pais deles. Então, não se contaminaram. Então, olha só, eles fizeram um propósito lá, falaram para o mordomo que eles queriam que ele fizesse um teste com eles com 10 dias. 10 dias. Aí, durante esses 10 dias, eles só comendo verdura e água. Só verdura, fruta e água, legumes, fruta e água. Depois de 10 dias, o que aconteceu, pastor? Eles ficaram mais robustos, a Bíblia diz robusto, ou seja, mais fisionomia, fortes. Sim, fisionomia, o semblante e a inteligência. A Bíblia diz que eles ficaram 10 vezes mais doutos, ou seja, mais sábios. A alimentação, ela prejudica também. Tem certo de alimentação que ajuda, mas tem alimentação que prejudica. E nesse caso aqui, ajudou e muito, porque eles seguiram um princípio firme de Deus. Eu vejo assim, Zé, que você nunca vai perder nada quando está do lado de Deus. Você não perde. Isso vale para o campo religioso, para o campo espiritual, mas vale para o segmento que você hoje está inserido, que os empreendedores, que todos aqueles que almejam um dia crescerem na vida acadêmica, na sua vida profissional, eles precisam ter firmes princípios. E o princípio, gente, é coisa que não muda com o tempo, com os anos. É verdade. Você pode estar em qualquer outro lugar, mas o princípio que você aprendeu é o mesmo. Independente do local, da situação, da circunstância, né? Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Já imaginou, Zé? Um empreendedor, eu sou um cliente, eu quero fazer um serviço. Eu tenho aqui 3 empresas para escolher. Aquela empresa ali são pessoas de princípios, de caráter. Aquela ali tem um negócio meio duvidoso e tal, faz coisa aqui que não é... Eu assim, apesar do serviço pode ser mais barato ali, mas assim, eu vou querer um trabalho de qualidade que realmente a gente possa sair... Sejam fiéis, né? Eu penso desse jeito. E eu vejo que muitas pessoas também seguem essa mesma linha. Então, a vida desses homens, desses jovens, já começou com um grande desafio. Mas você vai ver como Deus foi conduzindo passos deles. E no relato da história de Daniel, e você que talvez nunca teve um contato com a Bíblia, ou se já tem, leia o livro de Daniel com espírito de oração, você vai perceber que esse homem foi próspero em todos os aspectos, porque ele decidiu firmemente a não se contaminar com as coisas que não é saudável. Pastor, olha só, que maravilha, pessoal, a gente está escutando essa versão aqui do
do livro de Daniel. E, Rafa, o que eu acho interessante é que aqui começa a história de Daniel. É verdade. Né? Aqui começa a história porque já começou com o respeito, né, e a obediência àquilo que ele aprendeu que é de Deus. As lições E de você casa, né? falou assim que é muito importante a presença de Deus na nossa vida, né? No nosso trabalho, sim, na nossa família, no nosso casamento. Então, os insights que estão anotando aqui, eu já anotei aqui, obediência a Deus e aos nossos pais, né? A obediência às normas da empresa, que às vezes a pessoa também se desvia das normas da empresa e faz coisas erradas. Então, ele já, aí no início disso aí, ele já conseguiu convencer e a pessoa que estava assim, em dúvida se eu posso ser morto, deve ter ficado espantada. Como pode, apenas com a alimentação, sem carne, sem fritura, sem gordura, eles estão mais fortes e mais bonitos, né? Agora, daí em diante, eles foram ser apresentados para o rei, né? No palácio, para ver em que situação eles iriam ser aproveitados. Rafael. Zé, sabe o que eu acho interessante? É que eles, ao solicitarem para não se contaminar, para não comer disso, do que estava sendo servido, com certeza eles foram extremamente educados. Não exporam o profissional que estava cuidando dele. Não, a gente não vai comer isso aqui. Eu quero outra coisa. Não. Eles foram, com certeza, à parte, né, de maneira educada. Tanto é que o profissional, ele levou em consideração esse pedido. E quando eles são apresentados, como o pastor disse, foram apresentados 10 vezes mais velozes, né, mais fortes, mais inteligentes, mais rápidos nas respostas. E assim, ganhou um pouco o coração do rei. Já caiu na graça. E isso levou eles a participar, né, a fazer parte... Assistir diante do rei. Olha, estavam mais próximos do rei. Isso. Entre os sábios ali, eles estavam entre... E sabe o que acontece, Zé? Isso em todos os lugares. Isso leva... Quando a gente é visto por alguém, né, na sociedade, na empresa, em qualquer lugar, que tem uma posição elevada, e quando a pessoa olha para você e te favorece, como é que fica o coração dos demais? Ciumado, Desperta, né? ciúme, inveja, né? E a gente pode ver que aconteceu isso na vida deles, né? E por conta disso, pastor, o que aconteceu com eles? Então, tudo está Deus está no controle de tudo, né? Na história, apesar deles estarem ali escravos, mas foi um meio que Deus até usou para revelar coisas é verdade. que veio ao mundo, entendeu? Por exemplo, Nabucodonosor teve um sonho, ele era uma pessoa inquieta, apesar de ser rico, ele foi dormir pensando assim, o que vai ser do amanhã, no meu reino? Ansiedade, né? Aquela ansiedade, né? E Deus mostrou para ele, em sonho. Mostrou para ele o que iria acontecer. E é interessante, isso está narrado no capítulo 2. E ele, no outro dia, ele chegou e despertou do sono. Então, ele chamou todos os sábios. Ninguém conseguiu decifrar. Por quê? Porque ele disse, eu tive um sonho, quero que vocês revelem o teu sonho. Daí o povo, mas peraí, como é que nós vamos revelar um sonho se o senhor não contar para a gente? Não, peraí. Se vocês não têm a capacidade de interpretar, de saber o meu sonho, então vocês vão querer me enganar? Não, vocês têm que dar um jeito aí. E ninguém mesmo. Se vira. E o que estava em jogo era a vida de todos aqueles homens sábios. Inclusive a vida de Daniel e seus amigos. E então, como não tinha ninguém para dar a resposta para o rei, ele disse, eu vou matar todos eles. Ai, já imaginou? E como o pessoal ia adivinhar, olha só, como o cara ia adivinhar o sonho. É uma coisa você sonhou. Me conte um sonho que eu vou tentar, até pelo menos dizer alguma coisa. Agora, saber o que você sonhou. Passou pela cabeça? Quem sabe? E aí, o que aconteceu, gente? E o Nabucodonosor que tinha fama de se gostar de matar, lá, gente, demais. Nossa, gente, você olha aquilo ali, a história no passado, você fica assustado. Eles dizem, vai morrer aí, pronto.
Lá não tinha esse negócio de passar por um... De misericórdia, não, né? Não tinha esse negócio, não. A mando do rei, acabou. E aí, Daniel ficou sabendo. Chamou os amigos para onde? Para a sala de audiência com Deus. Orou a Deus. O capítulo 2 fala isso. E aí, ele pediu, pede para ele pelo menos mais um tempo aqui que nós vamos revelar o sonho. E quando ele colocaram Daniel, gente, eu fico assim, feliz assim, até me arrepio quando eu vejo assim Daniel diante do Nabucodonosor, diante do homem mais importante. A autoridade máxima, a autoridade máxima no mundo. Porque era a nação jovem, mais... né? Jovem. Então, ele chega e diz assim, o que você pede, nenhum mortal pode fazer. É isso, nenhum mortal. Aí ele diz assim, há um Deus no céu que sabe todas as coisas. Eu estou aqui parafraseando em palavras aqui. Há um Deus que conhece todas as coisas. O que você estava sonhando? Aí começou a dizer, tu estava no teu leito, pensando o que seria. Ele disse até o que ele estava pensando. E Deus começa a mostrou através de uma estátua, né? E Daniel disse, o teu sonho é isso. Estava no teu leito, quando teve o sonho, foi mostrando a cabeça, o peito, a coxa e as pernas. E por último, capítulo 2, verso 47, ele apresenta a pedra destruindo a estátua e dizendo que esse é o quinto reino. Ou seja, na história e na Bíblia mostra 4 poderosos reinos que dominaram o mundo, que nós sabemos que foi Babilônia, os Medos e Persas, a Grécia e Roma. E esse quinto reino, no capítulo 2, mostra o reino que nunca mais será destruído. E que reino é esse? O reino de Deus. O reino de Deus. No capítulo 2, narra a história e o final feliz de tudo isso. O que eu penso aqui é que vale a pena você estar do lado de Deus, porque ao lado de Deus, Deus revela coisas que a gente não entende humanamente falando. A gente não entende agora algumas coisas que estamos passando. Mas aqueles que estão em contato com Deus, ele vai ter sempre a certeza da direção do nosso Criador. Sim. E aquilo, sabe o que aconteceu? Salvou a vida deles e a vida de muita gente. Vamos fazer aqui uma aplicação aqui para o mundo empresarial. Quando você é um homem temente a Deus, segue a direção de Deus, ele vai abrilhantar a sua mente para salvar muitas pessoas aí do desemprego, atender as necessidades de muitas pessoas. É verdade. É para isso que existe o empreendedorismo, né? Você sabia que hoje você e os demais amigos que estão hoje empreendendo, você não deve se orgulhar no seu coração e dizer assim, depois eu vou falar sobre isso aqui. Depois eu vou tocar nesse assunto. A gente vai chegar lá. Vou chegar lá. Mas veja, dependa de Deus. Porque assim como Deus usou esses homens para salvar milhares de pessoas, muitas famílias iam se perder porque ele ia matar não só os sábios, mas toda a sua família. Então, eu digo assim, não tem como nós vivermos nesse mundo desassociado de Deus, longe de Deus. Nós precisamos estar tão próximo dele. Isso foi acontecer com Daniel, mas isso pode acontecer comigo e com cada um de nós. É verdade. E nós podemos ser essa peça, né? Usados por Deus, né, Zé? Um bem-aventurado ali naquele momento, né? E Nabucodonosor diz assim, certamente o teu Deus é Deus dos deuses. E o que é legal e interessante que perante todo aquele pessoal que estava em reunião lá, porque estava aquela alta cúpula que estava lá, os adivinhos, como se tivesse os políticos da época, né? Sim. Senados, federal... Todos os senadores, governadores, isso mesmo. Então, o que é legal, pastor, é que quando... Eu imagino assim o Daniel revelando aquilo que ele estava... Os olhos dele, né? O coração, nossa... E ele chegou a algum ponto assim de dizer, não, esse Deus de vocês é o Deus que deve ser respeitado e que deve ser cultuado. Ele chegou a falar alguma coisa nesse sentido? Capítulo 2, verso 47, diz assim, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistério, pois pudeste revelar esse mistério. Está aqui, capítulo 2, verso 47. Ele chegou a se ajoelhar, alguma coisa assim, perante os meninos, ou ele só falou isso? Não, a Bíblia não narra a respeito disso, mas ele, pelo menos, já confessou e já considerou o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, porque né? O coração daqueles homens era um coração cheio de adoração a falsos deuses, né? Ele não era voltado para o Criador do Universo, ele não temia esse Deus, ele não prestava culto ao Criador do Universo. Mas Deus é tão bom
que usou Daniel para que a mensagem chegasse até ele lá no palácio dele. Podemos dizer assim, o evangelho chegou até ele. Teve a oportunidade de conhecer, né? Sim, a oportunidade de saber quem é o Deus Criador. Deus Criador. Pastor Carlos, continuando aí com os meninos, né? Que a gente está falando de Daniel e seus amigos. Com relação à estátua, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua tão grande e toda em ouro. Me conta como foi essa história aí, que ele também teve uma participação dos jovens aí. Tinha alguma finalidade essa estátua tinha. né? Você sabe que... Vamos para o mundo político hoje, né? Cada político, um presidente, um prefeito, um governador, eles querem deixar uma marca deles, né? Algo que marque, que mostre, foi eu, fiz isso aqui. Eu passei aqui, né? Eu passei, deixar algo assim marcado mesmo ali. E uma dessas foi justamente uma estátua, né? De aproximadamente 30 metros de altura. A Bíblia diz que é de ouro, mas a gente sabe que tem as ligas e fizeram todo banhado a ouro aquilo ali. O ouro era muito fácil, não é como hoje, que é difícil ter o ouro, você achar, mas era bem mais fácil naquela época. Então, foi imponente mesmo o que ele fez. Só que agora você sabe que, apesar de ter reconhecido o Criador do Universo, ele confessou ali, mas ao mesmo tempo o homem se distancia, e você vai perceber que, uma vez ou outra, o ser humano se distancia de Deus. Então, o objetivo dele era levar aquela nação toda a adorar aquela estátua, a reverenciar, se ajoelhar, dobrar o joelho e reconhecer aquilo ali como um monumento sagrado para a Babilônia. Só que, quando ele fez isso, ele colocou em xeque a fé daqueles meninos. Eles tinham a convicção que a gente só pode se adorar, dobrar o nosso joelho e reverenciar o Deus Criador do céu e da terra. Então quer dizer que no dia que ele foi para fazer a inauguração dessa estátua, que ele fez toda até maior do que imaginava-se, né? E ele chamou todo o parlamento dele, todas as cidades, todos os municípios, todos os vereadores na época. Os vereadores, os governadores, o Senado dele. Estava a alta cúpula da política, né? É como se fosse assim... Todo mundo da cidade vai para ali porque vai ter que cultuar essa imagem. Foi um monumento gigantesco. Sim. E ali todos precisavam adorar, precisavam prestar culto. Né? E Daniel não aparece aqui no capítulo 3. Alguns dizem que ele estava em atividade, porque Daniel já foi colocado como alguém importante no reino, depois de ter revelado. A revelação, né? Então, algumas pessoas dizem, mas cadê Daniel nessa hora? Onde ele não estava? A Bíblia não dá detalhes. Alguns dizem que ele estava ali ocupado em outros afazeres. Mas o certo é que os 3 amigos estavam ali. E ali foi o teste de prova. Estavam participando estavam lá no meio. Do lançamento. Da estátua. Da estátua, eles estavam lá. O grande dia lá. O grande dia, parou tudo, a imprensa daquela época. Foi para lá. A imprensa estava toda lá, os países vizinhos, carrinho de pipoca. Se é os nossos dias, meu amigo, hoje toda a imprensa parava, hoje todo mundo estava voltado para aquele lugar. A mesma coisa quando os Estados Unidos, que é um dos países mais ricos e mais importantes hoje, fizer alguma coisa gigantesca, o mundo para olhar. Então, estavam aqueles 3 homens ali. No meio de todo mundo, foram os únicos que não dobraram o joelho e não adoraram aquela imagem. Agora imagina, desobedecer o rei era sinal do quê? Morte. Uma morte. Aquela imediata. Imediata. E ele deu... E quando viram que todo mundo se ajoelhava, menos ele, tem aquilo que a professora Rafa falou agora, os fofoqueiros, os invejosos. Eles bateram no outro, olha, não se ajoelhou. Olha, eles são os homens importantes do governo. Rei, ou seja, governo. Esse negócio de falsidade não é só de hoje, não. Lá existia. Eles estavam querendo derrubar. Olha aí, ele não se ajoelharam. O que nós... Já que não vai... Só eles que não podem, a gente aqui, né? Aí chamaram, colocaram, deduraram eles, né? Leva. Ou seja, gente, é impressionante, né? Pegaram os 3, levaram ali para frente do rei, dizendo que, olha, isso não dobra. E sabe o que eu acho muito interessante? Quando eles estavam na frente do rei, os 3 falaram assim, ó Nabucodonosor. Eles nem falaram assim, ó rei. Não, ó Nabucodonosor. Na maior intimidade, chamaram pelo nome. Se Deus quiser me livrar, livra. Você não. Sabe de uma coisa? Nós não vamos dobrar o joelho. Nós não vamos adorar. Você lembra a convicção que eles tiveram ali? Eu vou dizer uma coisa para vocês, os amigos que nos escutam. Quando você é firme em uma coisa,
você vai ter força para resistir às outras tentações que vão vir. Você lembra lá que ele decidiu firmemente? Sim. Você é firme aqui, você vai ganhando firmeza, vai ganhando solidez. É verdade. Na vida. Agora, se eles tivessem cedido ali a alimentação, não. Eles cederiam aqui, gente. Passa rapidinho, peraí, ninguém Eles poderiam vendo. fazer, ó, ninguém tá vendo, vamos fazer isso aqui, vamos só curvar um pouquinho aqui. Ninguém vai ver aqui, ninguém vai dedurar a gente. Uma menção. Eles mantiveram, foi ali, gente, firmes. Eu fico imaginando, gente, será que eu manteria a minha fé? Será que... Qualquer um de nós. Que estamos aqui, será que nós íamos manter? Porque, gente, era a vida deles. Que estava em jogo. E o mais, vocês sabem como é que seriam mortos? Como é que eles iam morrer? Como, pastor? Conte. Queimados. Meu pai. Já pensou a fornalha ardente ali? Irmãos... E diz que essa fornalha ardente, o Nabucodonosor ficou com tanto ódio que mandou amarrar os jovens e mandou esquentar ela 7 vezes. Gente, naquela época, é interessante que era uma morte sem piedade, né? Às vezes, quando não era espada, era queimado. Parece que o coração era duro mesmo. E ficou tão quente que o próprio soldado que foi conduzindo os 3, ele morreu só devido ao calor. Só para vocês terem uma ideia. A Bíblia diz que ele morreu com o efeito do calor. Já pensou, Zé? Eles poderiam ter desistido ali. Agora, imagina a aglomeração de pessoas, todo mundo olhando. Vem cá, vai ser jogado mesmo, eles não vão desistir. E Nabucodonosor deu uma oportunidade. Vocês podem desistir. Ei, sabe lá o povo daqui gritando, desiste, pelo amor de Deus, ele vai jogar você. Né? O povo gritando, ai, meu pai. Agora, eu faço... Você sabe que foi uma situação lá, né? Quantas situações passam, que nós passamos por fornalhas aqui também, né? É verdade. Você, eu, todos nós somos desafiados todos os dias. Sabe, é na fornalha que vai ser lapidado o ouro, né? Você coloca o ouro ali escuro, né? Mas é na fornalha sujo, né? Mas depois que ele passar pelo crisol que vai brilhar. Então eu digo assim... Vai ter valor, né, pastor? Eu digo assim, não estranhe, sabe, o fogo ardente, não fique com medo. Às vezes você pode estar passando por um momento difícil, você, na família, na empresa mesmo. Mas não negue seus princípios, não fique fazendo errado, querendo enganar, de lubriar, isso nunca vai dar certo. Você pode muito bem sorrir agora, mas amanhã o sofrimento vai ser pior. Então, é preferível, se tiver que queimar, queime, mas queime com o Senhor. É verdade. Eu tenho uma frase, isso aqui é uma frase minha que eu adquiri durante toda essa minha jornada. Anota aí você, hein? Anota isso aí. Isso aqui é minha, tá? Se você quiser anotar, tudo bem. Autoria, pastor Carlos. Mas se não, tudo bem. Eu digo assim, pensamento é preferível estar morto salvo do que um vivo perdido. É verdade, pastor. Perca com a verdade, mas jamais vença com a mentira. Uma frase que eu tenho aqui e espero assim... Te acompanha, né, que pastor? Acompanha. Tem coisas, amigos, que Deus vai honrar. Porque assim, no meio de todo mundo, como nós estamos aqui, pessoas estão nos assistindo, é bonito, né? Você fala bonito e tal, mas quando nós estamos longe de tudo e de todos, né? Então, sozinho. Nós somos cristãos, aquilo que acontece com você quando está longe de tudo. Então eu digo para todos, você quer ser sabe quem é quem? Quando saltar você longe de todo mundo. E é ali que é revelado quem sou eu, quem é você. Ser cristão na igreja, né? E a gente não está mencionando agora aqui placas, né? Mas qualquer igreja, você que é um empresário e tal, você ser essa pessoa no meio cristão é muito fácil, né? Todos compartilham da mesma ideia. Agora, e na sua empresa? Né? Quem você está sendo? Você realmente é aquele cristão que você mostra-se lá na igreja, né? Como tem sido, né, a questão dos impostos? Você tem pago de maneira fiel, né? Então, assim, esse tema aí, né? Então, mas só essa mês, não, é preferível passar pela fornalha, né? Perca aqui, mas você vai ganhar muito mais lá na frente, né? E o Papai do Céu vai abençoar, Com certeza. E você vai ser um testemunho vivo, porque quem não passa por momentos de fornalha, né, todos pastor? Nós, né? E aí, quando a gente passa pela fornalha e sai vencedor, depois, quando você vai precisar dar um conselho para alguém, você não vai dizer assim, olha, porque no livro tal, porque o conceito... Não, você vai dizer com a sua vida. Eu passei. Teve um ano, teve um mês, teve um momento desafiador, mas eu escolhi confiar. Eu escolhi ser fiel. E hoje eu tô aqui para contar a história, né? Que coisa maravilhosa. Bonito, gente. A Bíblia é revelação, né? E ela serve para
para a nossa vida espiritual, nossa vida profissional também. Para o crescimento, homens aqui, né? nós conhecemos muitas pessoas que crescem, né? E vão continuar crescendo, Zé. Pastor, sim, eles os soldados amarraram eles, jogaram. O próprio soldado que foi jogar morreu, né? Uhum. E o que aconteceu lá dentro, né, da fornalha e nessa temperatura assim que você já viu, pessoal? Vocês estão vendo aí que quem foi jogar já morreu. E quem foi jogado? O que aconteceu? Me conte o que aconteceu dentro da fornalha. Eles jogaram na fornalha 3 homens, Mesaque, Sadraque e Abednego. Só que quando eles olharam para dentro da fornalha, viram 4 homens. Não eram mais 3, eram 4. E o próprio Nabucodonosor diz assim, ó, eu estou vendo um quarto aqui que tem uma fisionomia do filho dos deuses. Ele viu que tinha um ser angelical lá dentro com eles. Aí se cumpre o que diz Isaías 43, verso 2, quando você passar pela fornalha, não te queimarás. Aquilo ali se cumpriu na vida daqueles personagens. Eles passaram na fornalha, mas não se queimaram, nem um fio de cabelo. Se você chegar perto do teu fogão hoje na tua casa e sentir o calor, você já sente muita coisa. E eles andaram no meio do fogo e não queimou nada. Nem a pestanazinha. Nadinha, né? nadinha. E o próprio pé descalço ali, Na pisando na quentura, quentura, Deus o livre já. É. Então, e aí? Me conte a reação de Nabucodonosor. Aí a reação de Nabucodonosor mandou tirar eles da fornalha, mandaram desligar, e agora ele diz assim, ó, realmente o Deus de vocês, ele começa então, ele fez aqui no versículo 30, ele falou agradeceu, exaltou o nome de Deus, e diz assim, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego em toda a província de Babilônia. Aqui na minha versão diz, e o rei promoveu, prosperou, né? Eras. Gente, veja, o que foi que trouxe prosperidade lá para eles, para aqueles homens? A fidelidade a Deus. Quer ser próspero na tua empresa, seja fiel ao Senhor. Na empresa, em qualquer ramo, né? Segmento da nossa vida, no casamento, né? A relação com os filhos, na amizade. Então, eles foram prósperos. Por quê? Porque Deus fez proeza. E o Deus lá do passado não é diferente do nosso Deus de hoje. Hoje nós precisamos de mais Mesaque, Sadraque, Abednegos. Verdade. E sabe, eu estou falando para alguém que está ali também, talvez passando pela fornalha, irmão, não negue, mantenha-se firme naquilo que é certo. E Deus vai fazer você prosperar. Então, mais uma vez, a primeira foi na revelação do sonho, agora na fornalha, mais uma vez Nabucodonosor reconhecendo que o Deus dos meninos é um Deus diferente. É um Deus diferente, não é a estátua, né? Porque eles queriam endeusar a estátua, sol. Então, existe um Deus criador do universo. Então, que gosta que a gente fale em oração com ele, assim, ó, como a gente está conversando aqui. E não mediante uma estátua, ou mediante um pedaço de pau, de pedra. Sim, você falando com ele dessa forma, né? Que legal que Nabucodonosor, que era o cara mais importante, era a autoridade máxima e na época ele mandava em tudo, né? Então, olha só, pela segunda vez, os meninos dando show, né? Agora, o show foi que eu tô aqui, que eu anotei aqui, eu estou anotando aqui, que Deus tudo é a fé. Confiança é a fé que você está ali com Deus, porque eles disseram, se Deus quiser, ele vai me salvar. Se ele não quiser, tudo bem. Eu continuo na presença dele. Eles morriam, mas não negavam. Exatamente. Eles preferiam estar morto, salvo, do que um vivo perdido. Então, assim. Mais um insight aí para você, pessoal, que se você colocar Deus na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu estudo, no concurso que você está fazendo, é lógico que você também tem que se esforçar. Não é pedir a Deus e ficar ali dizendo... né? Não é assim. Vocês viram que eles eram dedicados, obedientes e temente a Deus. Entendeu? Ele não é temente a Deus de temer a Deus. É obediente, ser obediente, fazer aquilo que Deus faz. Então,
olha só, como é importante, né, a gente estar aqui conversando desse assunto, levando para vocês que estão ouvindo, por favor, mesmo que acabe o podcast, mas compartilhe para muitos amigos, muitos familiares, muito grupo de vocês do WhatsApp, do trabalho, seus do futebol, seus funcionários, colaboradores, né? porque é fantástico, sabe, pastor? Eu tenho o hábito aqui, eu com a minha esposa, de ao abrirmos a empresa, eu já orei em casa, que eu acordo muito cedo, 4 horas da manhã, para falar com Deus, que esse é o melhor horário para me falar com Ele. E aqui na empresa, a gente também faz uma leitura junto com os colaboradores. Então, isso é muito importante, isso nos fortalece. E por isso, pedi para que Deus me desse direção e Ele me presenteou com esse podcast. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me promoveu, né, esse momento tão especial que eu muito queria estar falando aqui com todos vocês que estão nos escutando, estar distribuindo essa coisa maravilhosa, né, que isso nos ajuda a vencer muitas coisas da nossa vida, sabe? Se você quer ser um vencedor, sabe, a palavra de Deus é tudo que você precisa. E confiança e fé. Muito bem. Bom, mas foram muitos desafios e muito aprendizado, né? Mas teve um momento, pastor, que eu achei aqui também, assim, no limite, né? Que eles viviam. Já não era mais Nabucodonosor que estava na liderança. Aqui já era o Dario, né? Dario. Não, mas ainda tem mais outra importante do Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era... Sim, ele é verdade. Ele era o cara, né? O cara que fazia acontecer. Eu acho que no momento, hoje, não tem nem um presidente, nem um rei, não tem ninguém assim que a gente possa, né, falar que se igualasse a Nabucodonosor. Mas por conta do orgulho, sempre vem a palavra orgulho. Inclusive, eu não sei porque, às vezes, eu vou até falar isso aqui, que às vezes quando eu vejo algo assim, eu digo, poxa, eu estou feliz por isso. Mas a maioria das pessoas diz, eu tenho orgulho. E eu vejo na Bíblia que orgulho é uma palavra que não é benquista. Não é benquista, é verdade. E por conta do orgulho de Nabucodonosor, que ele se achava o bambambam, ele conte para mim essa história que também o Daniel revelou um sono, sonho dele de mostrou que um dia ele ia passar por um momento bem difícil. Isso. E ele desconsiderou isso. Desconsiderou, exato. Desconsiderou depois de um ano que Daniel tinha informado isso para ele. Ele andando no palácio, lá no palácio, na riqueza que ele tinha, ele olhou para todo aquele pasto verdejante, a beleza do palácio, e aí então entrou algo no coração dele que, infelizmente, não é só no Nabucodonosor, não. Não foi só com ele, mas acontece até com muitas pessoas hoje. Olha o que aconteceu. Vou ler aqui esse texto aqui rapidinho, que ele diz assim, falou o rei, ele falando consigo mesmo, onde ele disse assim, falou o rei, diz, capítulo 4, verso 30 do livro de Daniel. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. O que ele estava dizendo lá? Eu que fiz, sou eu. Meu esforço, gente, né? Sabe, você lembra, quando você olha esse texto, você lembra alguma coisa na Bíblia? Satanás um dia disse assim, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu subirei acima dos céus e exaltarei o meu trono. A gente precisa ter muito cuidado com a questão do eu. O eu é um pronome, né? Mas veja, é um pronome que muitas pessoas querem colocar acima de Deus. Tudo que temos e tudo que somos é de Deus. A inteligência, a roupa que vestimos, o pouco que temos é um presente divino. Jamais o ser humano teria que ficar soberbo, se orgulhar de tudo isso. É uma alegria a gente agradecer a Deus por conquistar, mas é o esforço humano com o auxílio divino. Toda dádiva é do céu, não é do homem. Então, ele precisava aprender isso. Ele precisava entender. E eu vou dizer uma coisa, como nós estamos falando em um campo empresarial, algumas empresas até chegam a fechar. Algumas empresas, às vezes, elas vão passar por um momento difícil porque ainda não aprenderam. Tem muitos empresários que se acham orgulhosos demais. Às vezes eu converso com alguns e dizem, não, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Sabe quantas vezes a gente falou eu ali? Várias vezes. E por último, a gente diz, graças a Deus. Ou seja, o eu foi acima de tudo. Mas o Deus ficou lá.
bem distante. Ele se sentiu orgulhoso e passou uma época de quase 7 anos. Passando o momento mais difícil, ele foi viver entre os animais do campo. Foi então que ele lembrou, e a Bíblia termina, mostra no capítulo 4, mostrando a reabilitação desse homem. Ele foi de maneira consciente, pastor? Mas olha só, o Daniel revelou em sonho que ele iria ficar 7 anos comendo como um boi, comendo capim. Exatamente. E aí cresceu pelo na costa dele, a unha dele cresceu. Alguns chegam a dizer que ele entrou em estado de insanidade, né? Muitas pessoas vivem até aí, assim, né? O estado de insanidade, andando na rua, né? Sem roupa e tal. Foi um estado assim deplorável que ele passou. Por 7 anos ele ficou assim. Exato. Por conta dele se achar orgulhoso. Exaltação. Porque eu fiz, eu faço aquilo, se não fosse eu, foi nada por mim, né? Tal. Ninguém. E esse orgulho é que separou Lúcifer, que era o anjo de luz, para ser o anjo das trevas. O anjo das trevas. Olha só, tirou da luz, da presença de Deus para... Pessoal, vocês têm que ter muito cuidado com essa questão do orgulho. Tem uma frase que diz que o orgulho precede a queda, né? Precede a queda. Verdade. Verdade. Forte, né? É verdade. Precede verdade. Olha, como é que é? Repete de novo para mim. O orgulho precede a queda. Quando a pessoa se acha o bambambam, melhor. Isso acontece até no futebol, quando a pessoa se enche o tal. Acontece no trabalho. Isso aqui, viu, Zé? Eu vejo isso muito em jogadores de futebol, cantores, artistas, o meio político. É verdade. Agora você olha, pessoas assim até do seu lado. Acho que você, não sei se você tem um exemplo de pessoas que... Eu já tive muitos exemplos de ver pessoas assim tal, de repente tá ali passando. Poxa. O orgulho foi que levou tudo aquilo. Agora veja, a Bíblia diz, verso 36 e verso 37, diz assim: tão logo tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do reino tornou-se a vir a majestade e o resplendor. Ele começou a glorificar o nome de Deus, verso 37 diz assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e glorifica ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. É forte esse texto. Quem vai poder? Deus humilha aqueles que andam na soberba. Mas não que fosse o desejo de Deus, é porque a soberba dessa pessoa faz com que aqueles que estão lá em cima podem cair. É verdade. Então, o Zé agora falando, achei interessante. De manhã cedo ele já busca Deus, chega na empresa, busca. O ponto importante é isso. A humildade é você reconhecer. Zé, né, isso tem que ser mostrado para os amigos que são empreendedores, que não devem pensar somente nas questões, nas aquisições materiais, no que vão ganhar. Não. Primeiramente o reino de Deus. Isso vai ser determinante para uma vida consagrada ao Senhor. E Amém. uma vida de alegria ao lado dele. É verdade. Bom. Eu acho. Pessoal, eu já... Se quiser, porque o livro de Daniel é muito bom, muito extenso. Sim, acho que a gente pode deixar para um outro dia para completar. Próximo encontro. Porque senão o pessoal vai ficar assim... Meu Deus! Vocês já tiveram todos os insights aqui, tiveram todas as dicas, tudo isso você deve levar para a sua família, né? Deve levar para o seu trabalho, deve levar para a sua empresa. O casamento, sabe, sem a presença de Deus nós não somos nada. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu disse para vocês ainda agora que Deus que me presenteou, que nos presenteou com esse podcast aqui, amém, com o nosso amigo que está ajudando aqui a gente, aqui, o nosso filmmaker aqui, que ele arma tudo isso aqui, que Deus continue te abençoando, amigo. É fantástico, porque isso eu sonhei assim e digo, Senhor, eu não sei bater assim na porta das pessoas para dar um livro, fazer uma... Eu não sei, sabe? Mas eu quero que o Senhor me use da forma que eu sei, que o Senhor me deu conhecimento, me deu entendimento, sabedoria, de falar do Senhor de uma forma que eu consiga atingir outras pessoas. E olha, e aqui eu quero fazer um convite a vocês que querem estudar a Bíblia, ter mais esse conhecimento.
A nossa igreja Adventista do Sétimo Dia do Marco fica na Barão do Triunfo, 3590. Nós temos o culto às 8 horas no sábado, né? Pode até chegar às 8h30, você ainda pega o culto legal. O segundo culto às 11 horas, aos domingos e quarta-feira, às 19 horas, em todas as igrejas adventistas, isso acontece. Agora, nós estamos criando, né, um espaço especial para você que está nos assistindo, que mora aqui em Belém, mas não só em Belém, em todas as regiões aqui, porque a Igreja Adventista, o que se faz aqui, faz em todos os lugares, tá? Então, pastor, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Então, olha, nós lá na Igreja Adventista, Sétimo Dia do Marco, temos aos domingos, às 17h30, 7 classes, ou seja, 7 salas lá, tudo com ar refrigerado, com uma cadeira confortável, esperando vocês para aprender todos os assuntos que nós falamos aqui. Você vai lá aprender e olha, a gente está lá recebendo vocês de braço aberto, né? Com certeza. Então já faço um convite para vocês. Ó, todo sábado de manhã, a partir de 7 horas, já estou lá, inclusive eu já gravo uns vídeos. Pessoal, já estou aqui arrumando a igreja e me preparando para receber vocês. Então, todos os sábados, se vocês quiserem me encontrar, vou me encontrar. Vai tocar na mão do Zé, cumprimentar o Zé, ver que o Zé é real, viu? Que ele não é só... E eu fico na porta da nossa igreja, eu ajudo as pessoas deficientes a descer, atravessar a rua, os senhores de idade a descer do carro, as pessoas que não conhecem. Orientar as pessoas a atravessar na faixa, viu? Até eu isso amo fazer isso, eu gosto. Eu acho que é por isso que os nossos clientes aqui da Personal Car Silva, eles amam o meu atendimento, porque esse atendimento eu aprendi aonde? Lá na porta da igreja, atendendo as pessoas bem. Então, olha, mais um treinamento para você, né, que está recebendo as pessoas na igreja, receber dessa forma aí. Pastor, quais são as suas últimas mensagens, considerações aí? Então, eu quero finalizar olhando para os nossos amigos que estão aí do nosso lado, aqui para vocês, professora Rafa, nosso irmão Zé, dizendo uma coisa. Se tem uma coisa que Deus aprecia muito no ser humano, vou usar esse texto, tá? Esse texto eu sei de cabeça, tá? No Salmo 101, verso 6. A Bíblia diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis na terra, para que habitem comigo. Aqueles que andam em reto caminho, esse me servirá. Uma das coisas que Deus admira muito no ser humano é a sua fidelidade. Ele olha e procura quem são os fiéis na terra. Ele não quer saber se você tem tanta riqueza, se você é eloquente no falar, no agir, tem graduações e mais graduações. Isso não é o mais importante para Deus. O mais importante para Ele é que todos nós possamos ser encontrados fiéis. A fidelidade procede à eternidade. Você é um homem fiel, hoje é a fidelidade, amanhã a eternidade. Aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem estudado, em nome de Cristo, viva para ser de grande benefício para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua empresa e aonde você andar. É o meu desejo hoje para todos nós, que sejamos essas pessoas, para a glória de Deus. Amém. Amém. Rafa, nós estamos finalizando. Passe seu Instagram aí, o contato para as pessoas que querem aprender tudo lá de etiqueta, Elcan, o Table Decor. Então, passe seu contato aí. Bom, meu contato é @Rafaela Ono, né? Pode ir lá tem um Linktree, tem um link que você vai poder entrar numa página especial minha. Tem também o meu WhatsApp lá. Pode entrar e pode mandar uma mensagem, né? Se você deseja que alguém que treine seus funcionários, né? Para que eles possam receber, para que eles possam se portar da melhor maneira e fidelizar clientes, né? Porque às vezes um olhar, uma ação faz com que aquele contrato de milhões possa ir por água abaixo. Exatamente. Então, é importante, né, a gente ter a noção que existem regras para se portar em determinados lugares, né? E na empresa é muito importante. E é por isso que a nossa empresa está crescendo, né? Porque esse treinamento que você faz de capacitação deixa os meninos aí, os jovens aí, de uma forma com outro conceito de olhar o cliente, de atender o cliente. Sim. Então, pessoal,
aqui é nota 10. Treino também a sua funcionária em casa para aprender, né? Não somente cozinhar, né? Eu não sou chefe de cozinha, mas vou ajudar ela, né, a ter esse olhar diferenciado, preparar uma mesa para receber, né? Ai, tô chegando aí, tá indo um cliente, tá indo alguém, e aí como que vai arrumar uma mesa para receber um cliente à altura, né? Então, pessoal, olha, o nosso Pode Zé está encerrando. Eu queria continuar mais, mas o nosso horário, né? O nosso tempo já temos outros compromissos para realizar. Então, eu tenho certeza que você que ficou até agora, você amou, gostou, compartilhe com esse pessoal, se inscreva no nosso canal e mande agora essa mensagem, mande agora, compartilhe, que eu quero que você faça outras pessoas felizes ao assistir isso aí e se fortalecer na fé e na confiança em Deus, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.